E aí, pessoal, tudo bom? Eu queria falar hoje com vocês aqui sobre predadores, né? Predadores do cinema. Vou dar exemplo aí, né, do Alien, do próprio Predador, né? Podemos dar o exemplo aí dos dinossauros, do Jurassic Park. Vamos ver. Filme Piranha, né? Filme Tubarão. Todos esses filmes têm seres, né, que atacam as pessoas, predadores. E qual a característica básica desses predadores, né? O que eles têm em comum? Senão o fato de serem máquinas que só têm um único objetivo: satisfazer as suas próprias necessidades. Não tem crítica, não tem empatia. Simplesmente eles têm um código que privilegia o seu próprio egoísmo. Qualquer predador, ele é em essência egocêntrico, egoísta, fechado em si mesmo. É uma máquina, né? Obedece a um programa. Uma criatura dessas é difícil de você controlar. Muitas das vezes a única forma de você reagir a uma criatura dessas é ou fugindo ou abatendo. Então, queria fazer aqui uma analogia com o ser humano, porque nós também somos predadores. Eu nunca me esqueço de um filme chamado A Experiência, onde um biólogo, se não me engano no filme acho que ele é um biólogo, um sensitivo, não sei, que eles estão caçando, né, uma mulher que é fruto de engenharia genética com um DNA alienígena. Então, esse filme é bem interessante, é antigo. Tem uma hora no filme que esse sensitivo, né, ele fala que nós somos predadores. Isso é identificado pelos nossos olhos, a posição dos nossos olhos na frente, né? Por quê? Para medir a distância entre o predador e a presa. Então, esses olhos na frente, né, não são à toa. Eles são exatamente para isso, para identificar muito bem e atacar a presa. Então, nós somos, em essência, predadores. Nós estamos sob controle. Porque, como eu já expliquei em outros vídeos, existem 3 princípios na psique humana, que é o primeiro princípio que surge em qualquer entidade viva, em qualquer animal, né? E também no ser humano. Primeiro, é o ego, né? Primeiro que surge é o ego. Por quê? Porque o id, ele é anterior, ele já vem com o indivíduo. É a carga genética de informações da espécie. Então são informações que o indivíduo já nasce sabendo. Ele sabe sabendo que ele tem que comer, que ele tem que se alimentar, instinto de autopreservação, instinto de ataque e defesa, hein? Tudo isso. E ele já nasce com id. E ele desenvolve o ego. O ego é eu sou. É os meus interesses. É o que eu quero. E depois, né, com o desenvolvimento da criança, ou principalmente, vamos falar aqui em termos de seres humanos, né? Porque o superego, né, que é exatamente o ego crítico, o bom senso, saber o que pode, o que não pode, limite. Inicialmente quem faz são os pais ou as figuras de autoridade da criança, os cuidadores, os responsáveis. A criança vai copiar esse modelo. Então, se esses pais não estabelecem limite para essas crianças, que são predadoras em essência, porque já nasceram com id, com a carga instintiva e com ego, o desejo sem controle. Se esses pais não fazem esse papel de impor limites a esse pequeno predador, quando esse animal crescer, vai ser um problema sério, né? Porque é um predador sem superego, ou com superego fragmentado.
sem senso crítico. Alguém que sempre ouviu sim, sempre tudo pôde. Nunca ouviu nenhum tipo de não aos seus desejos, de contrariedade, sempre pôde tudo. As crianças mimadas, né? Ou largadas, que fazem o que querem, que muitas das vezes já vão para delinquência juvenil. É muito comum a gente ver hoje em dia aí delinquentes, crianças, menos de 10 anos, assaltando, furtando, ou mesmo roubando até a mão armada, né? Então, gente, fazendo essa analogia com os predadores do cinema, de que um predador é um ser sem crítica, é um ser sem empatia, é um ser que só quer, em última análise, que seus desejos sejam satisfeitos. Se ele quer se alimentar, ele vai e mata. Se tem uma porta que está atrapalhando, ele vai, destrói e ultrapassa. Se tem qualquer tipo de criatura no caminho, se ele tiver com fome, ele vai devorar. Então é um bicho insaciável e difícil de controlar, como eu falei inicialmente. Ou você foge dessa criatura, ou você arruma condições de abatê-la, destruí-la, exterminá-la. Como é o caso do Alien, né? Uma praga, né? E o predador também, que é um ser mais evoluído, digamos assim, mas ele é ego puro, também é um caçador, né? Ele só quer saber de caçar e de troféus humanos. Só isso que ele se interessa. Ele não quer saber se o outro sente dor, ele não quer saber se o outro tem direito à vida, nada. Não tem questão política com predadores. Eles matam e acabou, roubam, destroem. Isso aí trazendo para o universo humano é exatamente alguém sem limite, que não teve os limites necessários na infância, que não entendeu que existem coisas que ele deseja, mas que não são convenientes, que não entendeu que existem coisas que são impróprias, apesar da sua vontade, que não entendeu que existem coisas que ele nunca vai possuir, porque você depende do outro, né? Você depende da vontade do outro, não é só a sua vontade. Se você desejar uma pessoa, essa pessoa não te desejar, você nunca vai ter essa pessoa. Só que o predador não compreende isso, né? Ele vai e ataca, estupra, mata, se não puder ter objeto do desejo, de forma concessiva, né? Ele vai pegar a força. Isso é o exemplo do criminoso. Indivíduos que, na realidade, o criminoso, ele é um sofredor, exatamente porque ele leva o inferno para a vida dos outros e traz o inferno para a vida dele. Esses indivíduos perdem a liberdade, sofrem horrores em presídios, porque não aprenderam a entender o não na vida deles. Ele vê uma coisa, vai e rouba. Ele não pode ter, ele vai e rouba. Ele vê uma mulher que ele deseja, vai e estupra. Tem uma contrariedade com alguém, vai e mata. Ele não tem limite. E nós somos assim. Nós, você, eu, não somos de forma alguma diferente. Nós somos bombas relógio sob controle. Basta ver o indivíduo quando bebe, né? Às vezes o indivíduo é muito pacato, até se der na cara dele, a mulher der na cara dele, ele vai aceitar. Né? Às vezes até as certas humilhações, ele vai absorver aquilo ali. Mas quando esse indivíduo bebe, né, ele tem o seu senso crítico afrouxado, seu superego, que já nunca foi muito bem desenvolvido, muito bem estruturado, também já se afrouxa mais ainda, né? O indivíduo fica mais relaxado, digamos assim, na sua crítica. Aí a gente vê os casos de violência, de reações, muitas das vezes até desproporcionais, né? O indivíduo ouve uma ofensa verbal, ele já parte para as vias de fato, já quer bater, já quer pegar a faca, muitas das vezes até uma briga, até um simples acidente de trânsito, que é uma coisa que pode acontecer, o indivíduo já sai com a arma atirando, ou já sai com a faca. Então é complicado, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, por quê? Porque nós, enquanto sociedade, né,
a gente vê um crescimento de crime, crescimento muito grande de pessoas sem limite. Cada vez isso cresce mais, né? Cada vez as pessoas estão perdendo mais o limite, sendo mais egoístas, egocêntricas, assim como predadores. O lado predador do ser humano parece que, ao invés de ser minimizado, ser atenuado através da evolução, não, ele vai só crescendo, né? Apesar de nós vivermos em sociedade, nós já temos muitas leis estruturadas, temos a ética, temos a cultura, temos a arte, temos a tecnologia, mas a psique continua atrasada. Não é à toa que a religião domina o sistema, né? E o que a religião faz, se não também ser uma forma de contenção do indivíduo? Controle social. A religião, na realidade, é o pino da granada, né? Tá ali contendo a espoleta. Se tirar esse pino, a pequena carga elétrica é acionada e pronto, já era, né? É um estrago total. Porque a religião, ela trabalha com isso aí. Ela trabalha com contenção emocional, né? Terror, ameaça, ameaça de inferno, ameaça de desgraça. Trabalha com terror, trabalha com persuasão, não com educação. Porque a educação vem de berço, né? E essas questões passam muito pela ética, pelo comprometimento pessoal. A religião tira a responsabilidade do indivíduo. A religião diz que o indivíduo pode se transformar numa nova criatura, quando a gente sabe que psicologicamente isso é quase que impossível. Porque a personalidade se forma lá por volta dos 7 anos. Então depois disso não tem muito o que fazer. É assim como é a sexualidade. Já é meio que pré-definida na infância, na terra infância. Ninguém consegue mudar de sexo ao longo da infância, desde que essa sexualidade já esteja definida. Ou se muda, né, como é muitos casos aí de transgênero, é porque a sexualidade não era bem definida, ou a pessoa se enganava, se auto-enganava, ou não mostrava o seu outro lado, sua sexualidade, por causa das imposições sociais, né, do preconceito e tal, né? Mas o indivíduo já sabe muito bem o que ele é. Até os 7 anos ele já sabe muito bem o que ele é, o que ele quer, o que ele deseja. Já é muito bem definido nessa época aí, né? Da infância. Então, como nós temos que ter uma sociedade melhor? Como? Limite. Mas esse limite, na criança, é imposto pelos pais, né? Tem que ter limite. Uma criança sem limite é um predador. Uma criança sem limite vai se tornar um adulto fora de controle, muitas das vezes. E esse resultado disso é corrupção, é crime. O que é corrupção, senão um indivíduo que não sabe ouvir não? Só quer para ele, né? Respeita a lei, não respeita nada. Não respeita a ética, não respeita o outro. É dele, que é para ele. Isso é o princípio da corrupção. O indivíduo, quanto mais tem, mais quer. Ele nem é corrupto por necessidade. Ele é corrupto simplesmente porque essa é a forma dele entender a vida e encarar a vida. Sem limite. Como um predador, né? Um alienígena predador do cinema, ele não tem limite. Ele vai matar para poder prevalecer sua vontade. Independente se ele tem necessidade de matar ou não, que a maioria dos predadores nem mata para comer, né? No caso do cinema. Mata ou por esporte, como no caso do próprio Predador, né? Ou o filme Predador, ou no caso do Alien, para se reproduzir. Ele simplesmente não mata para se alimentar, mas para se reproduzir. A preocupação desse animal é única e exclusivamente com ele mesmo e com o que sai dele, né? Com o que ele reproduz. Só tem empatia pela sua própria espécie. Agora, o ser humano nem pela sua própria espécie tem empatia, né? Na realidade, nós não combatemos, não existe inimigo natural do ser humano, não existe predador natural mais do ser humano, não existe. O homem é o lobo do próprio homem. O homem é um animal tão perigoso, tão assustador, que se você for parar para pensar, uma coisa até que me ocorreu agora, né? Todos esses monstros do cinema, eles não vão contra a espécie deles.
Eles vão contra uma outra espécie, né, que é a espécie humana. Seja o tubarão, seja a piranha, seja o alien, seja o predador, seja não, qualquer monstro terrível desses aí, alienígenas. Eles atacam o ser humano, que é uma espécie diferente deles, né? E a gente não. Nós humanos, nós somos a raça talvez mais terrível que se possa imaginar. Porque somos predadores de nós mesmos. E uma forma de conter essa violência que nós temos dentro de nós, natural, né? É através da educação, não tem outra forma. Não é através da persuasão religiosa, não é através das leis, não é através de medo. Não é porque o indivíduo não fazer algo ou não cometer um crime porque ele tem medo das consequências, isso não é o ideal. É porque dependendo da situação, o indivíduo vai ignorar isso e vai fazer. É o momento da explosão, né, de ódio, onde o indivíduo não vê mais sentido em nada, né, onde o indivíduo não acha que a sociedade deve alguma coisa a ele, e ele vai partir para cumprir o que ele quer. Como é o caso aí nos Estados Unidos, que o nego entra em escola atirando, matando todo mundo, nada. O cara se posiciona com um fuzil lá no alto do prédio e sai matando uma gente à toa. E ele sabe das consequências, ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que provavelmente a polícia vai matá-lo, mas ainda assim, alguns até cometem suicídio, né? Faz isso tudo, comete suicídio. Olha a loucura. Por quê? Se o cara faz isso é porque o cara é um crente. Ele acredita em alguma loucura qualquer, alguma neurose qualquer. Porque não tem sentido isso. Não tem sentido algum esses atos. Assim como o crime não tem sentido, assim como a corrupção não tem sentido algum. Né? Então, como eu falei, o indivíduo já nem tem necessidade. Ele nem tem, ele já até está rico, mas ainda continua sendo corrupto. Em qual o sentido? Né? Você roubar se você não tem necessidade, se você se corrompeu, de você matar uma outra pessoa. Qual o sentido disso? Eu até lembro de um filme antigo, que era uma comédia. Né? Antigo não, ele não é tão antigo assim não. É um filme que fala sobre pré-história, é uma comédia. E acho que é Ano 1, né? Acho que é Ano 1 o nome desse filme, se eu não me engano. É uma comédia muito engraçada, assim, tratando do tema da pré-história do homem, né? E tem uma hora que acontece o primeiro homicídio, né? Aí eles ficam assim, eles ficam sem entender, porque o cara usa o seguinte raciocínio, né? Lá na primitivismo dele, mas ele usa um raciocínio muito lógico. Ele fala, pô, por que mataram ele se ele vai morrer? Qual a lógica? Ele vai morrer de qualquer jeito. Qual a lógica? Eles não entendem por que aconteceu aquele crime, né? Na inocência deles, né? Não entendem que havia interesses por trás. Então, mas se você for parar para pensar, qual a lógica, né, de você matar uma pessoa? Não existe lógica nenhuma nisso, porque é a mesma carne que a sua mesmo, é a sua espécie. Quando é que uma espécie... E é interessante é que o cinema, isso que eu acho interessante, o próprio cinema parece que entrega isso, né? Que entrega esse erro, esse equívoco do ser humano, quando mostra alienígenas que não vão contra eles mesmos, mas contra nós. Eles se juntam, geralmente esses alienígenas, por exemplo, como Independence Day, né? Que é uma força alienígena que vem para atacar a Terra. Todas essas forças alienígenas representadas no cinema, elas se unem num propósito comum, elas são meio que uma mente coletiva. Né? Eles não brigam entre si, eles nos atacam. Eles querem tomar posse do planeta. É uma guerra entre espécies diferentes, mas o ser humano não. O ser humano, ele é o predador mais perigoso. Então, solução para isso? Limite. O indivíduo tem que aprender os seus próprios limites. Educação. Isso passa por uma compreensão da realidade, uma compreensão dos seus próprios limites, da sua própria insignificância diante da sua espécie. Passa por obrigações éticas e não morais. Você mesmo não vai ver sentido se você desenvolver, né, uma crítica avançada, uma maturidade, uma racionalidade. Né, você vai se diferenciar de todo e qualquer animal. Que o que nos diferencia é a racionalidade, né, de qualquer animal. Você vai se diferenciar de qualquer pessoa comum que se comporte como animal, porque você vai dominar, né? O que vai ser preponderante na sua mente vai ser o raciocínio lógico.
E daí surge a ética do que devo, do que não devo, do que posso, do que não posso, do que é conveniente ou não, do que vai trazer consequências negativas para mim ou para outros, porque é a minha espécie. E eu não posso estar acima da minha espécie. Se eu estou acima da minha espécie, eu sou um predador de homens, né? Como diz a frase, o homem é o lobo do homem. Para você se colocar acima disso, do seu lado predador, né, para que haja uma atenuação natural dessa agressividade, para que você tenha temperança, tenha sabedoria, tenha uma boa capacidade crítica, para poder julgar o que é conveniente e o que não é. Isso tem que ser desenvolvido internamente, através de estudo, através de observação da realidade, através da evolução das ideias. Tem muitas pessoas que dizem, mas a religião, sem a religião não teria sociedade. As bases da sociedade foram religiosas. A religião contribuiu muito. E daí, tudo evolui. Tudo bem. Não tiremos a importância histórica da religião. Porque muitas sociedades se estruturaram em base religiosa, muitas guerras acabaram definindo meio que geograficamente as localidades, né, estabelecendo o mundo como ele é hoje. Mas, da mesma forma que um Calhambeque foi um protótipo de um carro moderno, e que hoje, com um carro todo computadorizado, eficiente, com baixo consumo, já temos o carro elétrico. Em breve vamos ter aí, talvez alguns anos, décadas, não sei, talvez antigravidade, onde carro não vão precisar nem mais de rodas. Significa o quê? Que você vai ter que voltar a usar o Calhambeque antigo, Calhambeque que não é mais eficiente, que já é ultrapassado, que já é oneroso. Ninguém vai perder tempo hoje andando no Calhambeque, a não ser por arte, ou por amor, nostalgia, né? Só por isso, os colecionadores. Mas ninguém sem consciência vai usar um Calhambeque que deu origem ao carro moderno. Assim como ninguém vai se arriscar a andar num protótipo, tipo um 14 bis, ou um protótipo de um avião primitivo, né? Cheio de riscos, ou pegar uma aeronave, sei lá, antiga, que já foi aposentada por ser obsoleta. Ninguém vai pegar uma aeronave dessa e sair voando com ela hoje, com risco de acidente, inclusive. Então a gente tem que abandonar as coisas que foram importantes no passado, deixar no passado. E a religião é isso aí. A religião ajudou a estruturar a sociedade? Sim, mas a religião é algo ultrapassado. Foi a protociência. Era a forma que as sociedades tinham de impor um controle social, impor uma ordem, através do medo, através do terror, através da tortura. Santa Inquisição, o que é controle social? Se você não acredita em Deus, você é bruxa, é bruxo, tem que ser morto, torturado para dar exemplo para os outros. Isso aí já é um modelo totalmente ultrapassado. Então a religião não evoluiu. Ainda hoje, a religião é nos mesmos moldes. Não tem mais essa violência, pelo menos aqui no Brasil, na maioria das partes do mundo, né? Não tem essa violência. Mas o conceito é o mesmo, não evoluiu. Os caras continuam querendo andar no Calhambeque da religião. Né? Estão querendo educar seus filhos com esse Calhambeque, com essa velharia, com essa coisa obsoleta chamada religião. E como hoje não existe mais, né? Não existe mais possibilidade de você ameaçar o indivíduo como você ameaçava na Idade Média, com o terror do inferno. E pior, um inferno literal, né? Porque se você fosse ateu naquela época, você ia ser queimado numa fogueira. Não precisa nem ser ateu, né? Basta que fosse herege, né? Que tivesse uma ideia diferente da religião católica da época, imposta pela Igreja Romana. Você ia ser morto e torturado. Então as pessoas nem tinham essa liberdade, né? Viviam no terror. E isso funcionava. Socialmente funcionava, mantinha um certo controle. Agora, nos dias de hoje, onde você nem pode mais ameaçar o indivíduo dessa forma física, você não pode torturar, a religião não pode torturar, a religião não pode mais ameaçar o indivíduo de morte, não pode. A religião não pode mais ameaçar o indivíduo de morte.
As ameaças são psicológicas, né? São no terreno da fantasia. Então hoje ficou mais complicado ainda se trabalhar com a questão da religião, porque na prática não funciona, né? O indivíduo é hipócrita. Ele representa uma austeridade, né? Uma pureza de princípio de valores dentro da igreja, dentro da congregação, mas fora na vida prática dele, ele é igual, ele age igual a qualquer um predador. Predador de outros, né? Inclusive a cadeia está cheia de religiosos, cheia, lotada de religiosos. Porque esse modelo ainda predomina, né? Modelo de educar através do medo e muitas das vezes sem os devidos limites. E aí já é o inverso da educação religiosa, né? Quando a educação religiosa tem um certo rigor, né? Mas ainda assim o rigor da religião não é racional, né? São obrigações morais em que uma pessoa mais inteligente muitas vezes não vai aceitar, uma criança mais inteligente vai questionar ao longo de algum tempo, como por exemplo as questões sexuais, as privações sexuais, né, que não pode isso, não pode aquilo, que a religião quer moderar tudo, controlar o indivíduo, até o que o indivíduo faz na cama, sua esposa, sua vida sexual, sua sexualidade, sua orientação sexual, tudo isso é irracional, né? E a religião trabalha com esse tipo de controle, é um controle irracional. E a maioria é moral, né? Portanto, irracional, a maioria das vezes. E aí não funciona. Uma maioria não funciona. Porque esse indivíduo ele continua mentindo por fora, sendo hipócrita, né? Roubando direto nos seus comércios, seja na sua indústria, seja no que for. Seu trabalho, desonestos, né? Mas com uma capa, né? Com vestimentas brancas e alvas, como Jesus diz lá, né? Vocês são como túmulos caiados, muito brancos e lindos por fora e por dentro cheio de podridão. E isso é o cristão, né? O religioso, que ainda é educado nessa persuasão moral irracional, né? Quando é que esse modelo vai mudar? Quando esse modelo mudar, que isso começar a dar limites racionais ao indivíduo, explicar, né? Como no Éden, lá no drama do Éden, Deus não explicou nada, simplesmente impôs regras, né? Como aquelas entidades lá. Tô falando aqui em metáfora, hein, gente? Tô falando aqui nada literal, não. Tô falando na metáfora, na simbologia do Éden. Aquelas criaturas lá não compreenderam o que Deus estava falando, né? Que ele não explicou porra nenhuma. Ele simplesmente impôs a seres inocentes, impôs uma regra absurda. Ai, não comam aquilo ali, não comam aquilo ali, sem explicar, né? Sem dar as devidas explicações. Então, a educação típica religiosa gera rebeldia, né? Porque não é racional. Aí quando o indivíduo tem, né, uma liberdade de se desenvolver, uma liberdade para estudar, seja o que for, para perguntar seja o que for, para ter sua própria opinião, e depois, com a evolução da racionalidade, o indivíduo até abandona a própria opinião pessoal, porque ele tem a ciência, ele tem as coisas comprovadas, ele não precisa ter opinião, como é na religião, que cada um fala o que quer, cada um diz besteira que quiser. Né? Essa forma de modelo já é um modelo caduco, é um calhambeque, caducou isso, é obsoleto. Por isso que uma sociedade tecnológica e desenvolvida em termos de leis, como as nossas, em termos de códigos, na sociedade, as leis, se fossem obedecidas, os códigos de ética, seria uma sociedade perfeita. Né? Mas ninguém respeita, porque o que domina ainda é a ignorância religiosa. Esse formato de educação caducou, gente. É obsoleto. Gera predadores, gera bombas relógio prestes a explodir. Basta que se deflagre. Né? Por isso que eu vou repetir aqui. Os presídios estão lotados de crentes em Deus. De gente que tem alguma fé. E o ateísmo, o ceticismo, as pessoas equilibradas, as pessoas maduras, as pessoas que levam sua vida de uma forma, né, que traz algo positivo para a sociedade, pessoas que podem ser um modelo para as crianças, um bom exemplo de pais, de amigos, um bom exemplo de cidadãos, ainda que não fiquem levantando bandeirinha, nem gritando Brasil, Brasil, mas um exemplo de cidadãos, um exemplo para se seguir qualquer um. Esses ainda são uma minoria.
É por isso que nós estamos aí fazendo esse trabalho, tentando propagar essas ideias. Então, gente, um abraço a todos aí. E estamos juntos sempre aí pela propagação do conhecimento.